porque nós chegamos hoje ao mês de novembro, chamado também de Novembro Azul, que marca a campanha para combate e prevenção do câncer de próstata, que é um dos principais cânceres entre os homens. Para você ter uma noção, responsável por 29% dos casos. Cerca de 66 mil novos casos são registrados por ano aqui no Brasil e isso significa uma morte também a cada 38 minutos. Para falar sobre esse tema e fazer um alerta aos homens, nós recebemos o médico oncologista Felipe Leonardo Statti. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, eu agradeço a participação. E é um tema muito importante, né, doutor? Porque culturalmente a gente sabe, assim, da resistência, até dificuldade do homem ir ao médico com frequência anualmente, especialmente, né, os homens que já atingiram uma maturidade. A partir de que idade é importante que o homem, então, faça esse acompanhamento, esse rastreamento de um possível câncer de próstata? Quando a gente fala em saúde do homem como um todo, né, a gente tem a principal causa hoje ainda como cardiovascular, mas a segunda é oncológica e o câncer de próstata é o mais prevalente, né? E a gente consegue prevenir, é um câncer que a gente consegue descobrir em estágios assintomáticos, através do exame de PSA anualmente. Então, acima dos 45 anos, principalmente etnia negra, histórico familiar, esses pacientes não devem deixar de fazer esse exame anualmente. Para os outros pacientes, também será um exame que poderia ser feito com a discussão com o seu oncologista, urologista anualmente, pesando o risco e benefício. Agora, quando o senhor fala do exame de PSA, é um exame de sangue? Isso, o exame de PSA é um exame simples de sangue, feito em qualquer laboratório. Que não precisa ser confundido com o exame de toque, que alguns homens têm resistência, vergonha, até medo de fazer, né? Exatamente. O PSA, porque as células da próstata tumorais expressam essa proteína, né? Então vai estar aumentado no sangue para quem tiver o tumor. Isso. O exame de toque é um exame que normalmente é feito em consultórios para pessoas que têm uma queixa de sangramento, por exemplo, pelo reto, que tem uma dor ou um desconforto. Ele pode ser, através do toque, o médico pode sentir a próstata, a parte posterior da próstata, né, para ver se tem alguma nodulação, mas normalmente o PSA já vai estar alterado quando tiver um nódulo palpável na próstata, né. Então, ele tem menos importância na rotina do exame de pacientes que não tem nenhuma queixa, né. O PSA hoje, ele acaba sendo sozinho mais impactante do que o toque, né. Mas é um exame que não é para ter tabu de ser feito, principalmente para pacientes que têm queixa local. Agora, o câncer de próstata, quando ele manifesta algum sintoma, porque ele já está avançado? Sim, exatamente. O rastreio é importante por causa disso, porque a maioria das pessoas pode descobrir o câncer antes mesmo de ele dar sintoma, em fases mais iniciais, onde as chances de cura são ótimas. Mas em fase mais avançada, o paciente pode ter desconforto ao urinar, sangramento ao urinar, pode ter dor na região do reto, pode sentir gânglios na região inguinal, né, a região aqui de ínguos aqui. Em fase mais avançada, lesões ósseas, então dores na coluna lombar, fase que a gente fala que é metastático. Isso acontece, a doença é detectada em fase metastática em apenas menos de 10% dos casos, né? A maioria dos casos realmente vai ser detectado em fases mais precoces. É importante que a gente faça esse alerta, porque justamente já tem essa dificuldade ao médico e às vezes o medo de descobrir e ter que tratar pode ser também mais uma forma de dificultar, né, doutor? Exatamente. Qualquer doença oncológica que o sintoma seja mascarado, a chance dessa doença progredir e virar uma doença mais avançada, com menor chance de cura, isso vai aumentando gradativamente, né? Então, o exame de rotina com o médico não deve ser evitado de ser feito, e principalmente quando tem uma queixa, um sintoma, uma coisa nova no seu corpo, deve-se procurar o médico, uma coisa que está diferente, né? Então, vamos só reforçar, é a partir dos 45 anos. 45 anos. É anual? Anualmente. Anualmente. E o tratamento, quem já passou por um câncer de próstata, pode voltar a ter? Na mesma região, costuma acontecer isso? A maioria dos casos vão ser descobertos em fase inicial, então a maioria dos pacientes vão ser tratados ou com radioterapia ou com cirurgia, e a maioria será curado, mas claro que existe o risco da doença voltar. A doença pode voltar tanto no local quanto com metástase, em outro órgão, linfonodos,
ossos, fígado, são locais, pulmão, são locais mais comuns da doença voltada à forma metastática. Ou se apresentar inicialmente já com uma doença metastática, né? O doutor falou que não apresenta muitos sintomas. Por exemplo, levantar à noite para ir ao banheiro. Pode ser algum sintoma da doença? Na maioria dos casos, a próstata pode crescer para dentro da uretra. Isso normalmente é a hiperplasia prostática, mas o médico deve procurar o seu urologista, fazer os exames necessários para ver se essa próstata está aumentada por uma hiperplasia, que é uma doença benigna, que não tem nada a ver com o câncer, mas isso deve ser feito com avaliação médica, né? Porque eu já li algo a respeito, né, que poderia ser um indicativo, então pode ser um indicativo de uma doença, mas não necessariamente de câncer. Em algumas situações vai estar junto, inclusive, uma situação de hiperplasia prostática e um câncer de próstata pode estar no mesmo paciente, pode ter as duas condições. Agora, nos postinhos de saúde, as mulheres também têm a rede feminina de combate ao câncer para buscar fazer o preventivo, para ter o acompanhamento. E o homem, na rede do SUS, onde ele pode buscar, então, para fazer esse exame, esse acompanhamento? É um exame simples que ele pode passar rotineiramente todo ano com o médico do posto mesmo e ser acompanhado anualmente com esse exame de PSA. Claro, se o exame der alterado, vai ter que ser encaminhado para um especialista para melhor avaliação. Perfeito. Doutor Felipe Leonardo Statti, muito obrigada pela sua presença, por fazer esse alerta. Para a gente é muito importante, a gente passou o mês de outubro falando bastante do Outubro Rosa, e hoje, coincidentemente, estou de azul até, né, como uma forma da gente também, porque às vezes eu sei que tem muitos homens que nos assistem, mas se você também tem o seu companheiro, que ainda não, porque assim, é uma forma de autocuidado, né, doutor? Exatamente. A saúde não pode ser esquecida, tem que ter o acompanhamento médico, não pode deixar de ir em médico e ter a sua avaliação, né? Perfeito, muito obrigada.